Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Pens & Dolls. Meu nome é Caio Espósito e hoje iremos falar sobre o diorama que ajudei a desenvolver da Vila do Chaves e diversas curiosidades sobre a série. O tamanho dessa vila que vocês estão vendo aí, ele possui 40 cm de largura por 29 cm de altura por 28 cm de profundidade. Essa vila ela foi idealizada para as peças da Iron Studios 1/10. E vamos lembrar rapidinho algumas peças que já foram lançadas e quais ainda estão para lançar. Já foi lançado o Chapolin Colorado, o Chaves versão Piripaque, o Sr. Barriga, o Seu Madruga e o Kiko. Essas peças, algumas vocês ainda encontram no mercado, outras já desapareceram, mas são peças que ficaram bem excepcionais. Para ser lançado, teremos ainda o Chaves do Barril, o Nhonho, o Professor Girafales, a Dona Florinda e a Bruxa do 71. A personagem de Angelines Fernandes, a Bruxa do 71, ganhou esse nome por ter começado a trabalhar em 1971 com Bolanhos, motivo pelo qual foi escolhido o número do seu apartamento. Ela foi nascida na Espanha e ela morreu aos 71 anos, isso é muito curioso, né? Essa vila, especificamente, ela tem esse tamanho para poder caber no meu expositor, então por isso que ela é menorzinha e ela ficou muito charmosa, é algo que trouxe um quê aí a mais para minha coleção e eu sou apaixonado por esse diorama aí. Então aqui, montando junto com vocês, nós temos a macaxê de madeira, que eu utilizei algumas ripas de madeira com cola quente. A gente tem um botijão de gás, né, que a gente modelou com biscuit e também com cano de PVC. Aí nós temos as plantas artificiais que a gente comprou. E também esse vaso aí é feito com tampa de pasta de dente. É algo bem simples e que fica bem legal quando junta com as plantinhas artificiais. Aqui a gente tem o barril do Chaves. Como a peça ainda não lançou, a gente fez o barril, modelou ele, ficou bem bacana. E também tem que ter o barril do Chaves, né? Sem o barril do Chaves, acho que perde bastante, descaracteriza a vila, né? Um outro ponto legal também é que as bases das peças da Iron, né? Então o Seu Barriga, o Seu Madruga, o pino para colocar na base vai no pé já do personagem. Então, para colocar aqui na base, eu fiz em uma madeira mais ou menos com uns 3 milímetros, né? E daí é só furar com uma furadeira e colocar o personagem com o pino e ele fica muito bem preso na base. Como vocês podem ver aí nas imagens e também nas fotos, a textura da parede, da porta, os números, o chão, que é muito característico. Você tem a caixa de energia, a caixa do correio, o tanque ali do lado. Então são todos detalhes aí que trazem um charme a mais pro diorama, os números das portas. Aqui, nesse diorama, a minha ideia ainda é trazer o Chaves bem no centro, bem onde está o barril, substituir pelo da Iron Studios aí, que deve chegar provavelmente só no ano que vem. O que a gente usou, né, de material para construir o diorama? Então, nós tivemos papelão, biscuit, tingidores, tinta branca, aquelas folhas de acetato, né, que é uma folha transparente, caneta posca, planta artificial, cano de PVC, tampa de pasta de dente. Um outro ponto é que após 36 anos o SBT deixou de exibir Chaves, né? Porque a Televisa não renovou o contrato com a emissora. E como que surgiu Chaves del Ocho? Tudo começou em 1971, quando o humorista Roberto Gomes Bolanhos, conhecido como o Chaves, criou uma esquete em que um garoto de 8 anos de idade conversava com um vendedor de balões. E foi assim que o Garoto Atrapalhado ganhou uma história. E um nome, era o começo do El Chavo del Ocho. Interessante que no México fez bastante sucesso também, mas parece que no Brasil fez mais sucesso ainda. A gente vê diversos grupos de colecionadores, pessoas que eram fãs, assistiam quando eram pequenos ou quando eram mais velhos também, e Chaves se tornou aí um grande queridinho da televisão brasileira. Infelizmente, por problemas contratuais, né, e de licença, nós não devemos ter, né, a Chiquinha, a não sei que aconteça alguma coisa aí e eles consigam essa liberação. Mas a Chiquinha provavelmente deve ser a única peça aí que a Iron não deve criar. E eu não sei se podem vir mais personagens aí, então depois que lançarem o Nhonho, o Chaves no Barril, Professor Girafales, eu não sei se poderemos ter até mais personagens, seria muito legal. Imagina ter o Jaiminho aí,
Pra quem não sabe também, o barril do Chaves é um esconderijo secreto, e ele nunca dormiu lá. Dizem que o Chaves dividiu o apartamento com uma velhinha. Nem ela e nem o apartamento nunca apareceram no seriado. Uma coisa que poderia também ficar bem interessante com a peça da Bruxa do 71, né, que eles vão lançar, seria o Satanás, né? E daí, sei lá, em formato de algum animal bem diferente, acho que ficaria bem legal. Mas como é um easter egg, né, da série, eles acabaram não colocando nada. Uma outra curiosidade agora sobre o Kiko é que ele não tinha que usar nenhum tipo de enchimento nas bochechas. Ele enchia elas com ar e falava ao mesmo tempo. Tentem fazer aí, é um negócio impossível. E também ele era fanático por futebol, né, o Carlos Villagrán. E ele deu o nome de Edson a um de seus filhos, em homenagem ao Pelé. Nesse diorama é claro que dá pra ver que as escadas ficaram pequenas, a proporção não ficou tão boa, mas é justamente pra completar a coleção e ter uma nostalgia, então eu não segui exatamente a mesma proporção no desenvolvimento dela. Eu vou passar um vídeo também pra vocês da vila que eu fiz pra um amigo meu, chamado Zac, né? Ele filmou aí pra dar uma olhadinha na escala. Esse é um diorama que ele ficou mais no tamanho real, se fosse na escala 1/10. E pra vocês terem uma ideia também de tamanho, né? A gente tem 70 centímetros de largura por 42 centímetros de altura e 36 centímetros de profundidade. Ela fica bem maior e claro que cabe aí todos os personagens que estão para lançar também. E para quem quiser, pessoal, eu vou deixar o link aí na descrição. No site da Pens & Dolls ainda tem disponível o Kiko e o Chapolin. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Deixa um comentário, vamos conversar um pouquinho mais sobre o Chaves. E eu também quero saber o que vocês acharam aí desse diorama. Combinado? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.